Bom dia, bom dia. Ainda com cara de sono. Bom dia para quem for chegando. Deixa eu botar aqui o título da nossa live de hoje. Nós vamos falar sobre a ansiedade. Dá uns minutinhos para o pessoal ir chegando. Bom dia. Hoje eu quero falar com vocês sobre um assunto bem especial para mim, que são os sintomas da ansiedade. Como ela afeta também o nosso emagrecimento. Bom dia para quem for entrando. Tô aqui, ó, com o meu café. Já tá com o seu café aí? Prepara o café e vem que o assunto hoje é especial. Eu não quero me estender muito nessa live de hoje e quero ser breve, mas quero trazer algumas coisas que estão no meu coração a respeito disso, que eu entendo que é importante realmente para quem deseja emagrecer, mas também para outras áreas da nossa vida, né? Hoje a gente fala tanto de ansiedade e com as redes sociais eu percebo quanto os quadros de ansiedade aumentaram na sociedade, né? E muitas mulheres me procuram falando exatamente sobre isso, falando o quanto se sentem ansiosas, que quando vêm já estão na comida, que não conseguem controlar, né? E eu posso falar por experiência própria. Há não muito tempo atrás eu tive um quadro de ansiedade, né? Umas situações onde eu estive num momento de ansiedade bem profundo e eu vou mostrar um pouquinho para vocês o que são esses sintomas e o que eu fiz para sair disso, né? E aplico na minha vida. Tudo que eu vou falar aqui com vocês hoje é o que eu aplico na minha vida e é o que dá certo, é o que funciona. E eu acredito que vai funcionar para você também, né? Só esperar mais uns minutinhos e eu já vou entrar profundamente nesse assunto. Tô aqui com a minha água também, porque só o café não basta, a gente precisa se hidratar. Tô falando baixo, gente, porque só eu acordei aqui em casa agora. Tá todo mundo dormindo. Deixa o povo dormir, daqui a pouco eu vou lá acordar eles. Mas vamos lá. Não quero me estender muito, quero ser bem breve no que eu vou falar hoje. E eu quero começar falando sobre os sintomas de ansiedade, né? Quais são os sintomas da ansiedade? E para pensar se você é assim, né? Se você tá sempre com o pensamento acelerado, sempre pensando já lá na frente, sempre preocupado com o que pode acontecer. Esses são alguns sintomas, né? São algumas coisas que caracterizam a ansiedade. E eu vou citar aqui 3 sintomas que, quando a gente identifica, com certeza isso faz parte da ansiedade. E eu vou mostrar como esses sintomas te engordam. O primeiro sintoma que eu quero falar aqui é a capacidade de viver no futuro.
A pessoa tá sempre imaginando, criando, tá sempre pensando lá na frente, sempre. Só que essa capacidade de viver no futuro, ela vem associada a uma preocupação. Não é eu tô pensando no futuro, mas eu tô tranquila, não. É associado a uma preocupação com o que vai acontecer. E ele tá muito ligado já também ao segundo sintoma. Eu já vou falar logo qual é, porque os dois andam ali, ó, juntinhos. É a capacidade de viver no futuro, mas com um pensamento catastrófico. Ou seja, é aquela pessoa que tá sempre pensando no pior. Algo acontece, uma situação acontece e a pessoa já tá pensando no pior cenário, na catástrofe, no pior quadro que pode envolver aquele cenário. E sabe, mais de 90% das nossas preocupações, das nossas ansiedades, elas nem acontecem. Elas nem chegam a se concretizar. Muita coisa fica só na nossa cabeça e a gente fica aflito, a gente fica mal por algo que nem vai acontecer. Se a gente parar para pensar e racionalizar todas as vezes que um pensamento desses passa pela nossa mente, a gente vai ver que ele nem vai acontecer. Se a gente anotar, né? Tal dia pensei a respeito de tal coisa. Quanto tempo depois esse pensamento vai acontecer? Não vai. Bom dia, Bia. Como é que você tá? Que bom te ver aqui. Eu tô falando um pouquinho sobre os sintomas da ansiedade. E só recapitulando, né? O primeiro deles é a capacidade de viver no futuro. É a capacidade que a pessoa tem de estar sempre pensando lá na frente. E ele vem muito associado ao pensamento catastrófico. Tudo é um desastre, tudo vai dar errado. Conhece alguém assim? Tô bem também. Conhece alguém assim? Conhece alguém que tá sempre pensando o pior de tudo? O pior cenário de tudo? Eu confesso que eu já fui muito assim. Eu já fui a pessoa que tá sempre esperando o pior. Isso gera um sentimento de ansiedade extremo. Mas da onde vem isso? Isso vem do terceiro sintoma, que é a necessidade de controlar tudo, de estar sempre no controle de tudo. Pessoas controladoras, elas são extremamente ansiosas porque nada pode fugir do controle delas. Eu já fui uma pessoa extremamente controladora. Confesso que ainda preciso melhorar muito, muito. Extremamente controladora, tudo tem que estar no controle. A pandemia, vou usar um exemplo aqui para vocês entenderem. A pandemia, muitas pessoas, vocês já ouviram que engordaram muito na pandemia? Vocês já ouviram, conheceram pessoas que por estarem em casa acabaram engordando demais? Não é só o fato de estar em casa, estar mais propenso a estar ali comendo, não. Muito, porque pessoas passaram também pela pandemia e não engordaram. E muito provavelmente essas pessoas que tiveram um quadro assim, nossa, quando eu vi engordei 5, 10 quilos durante a pandemia, são pessoas controladoras. Por quê? Estava acontecendo uma situação mundial onde ninguém tinha o controle de nada. E o que a pessoa pode controlar? Ela pode comer, então ela estava ali, ó, o tempo inteiro comendo, o tempo inteiro mastigando, porque aquilo estava no controle dela. Pessoas controladoras são extremamente ansiosas, porque tudo tem que estar no seu controle. Faz sentido? Então, o medo de não controlar alguma coisa, e a ansiedade, ela é um medo do futuro. Então, vem aquele pensamento, né? E tá sempre no futuro, aquele pensamento que tá sempre imaginando, criando, só que não é criando algo bom, não é imaginando um cenário bom, é sempre um cenário catastrófico, é sempre um pensamento negativo. A pessoa tá imaginando algo acontece, ela já tá imaginando o pior que vai acontecer. E ela fica imaginando porque o que vai acontecer de pior, aquilo não tá no controle dela e ela quer estar no controle 100% de tudo.
Pessoas controladoras são pessoas que muito provavelmente na infância tiveram que ter atitudes, tiveram que tomar o controle de uma situação, tiveram que amadurecer muito rápido. E hoje elas acreditam que se elas não estiverem no controle de tudo, a vida não vai andar, a vida não vai funcionar. Vou contar algo pessoal aqui para vocês, para que vocês entendam. Eu comecei a trabalhar muito nova. A minha mãe tinha um comércio e eu trabalhava nesse comércio muito nova. Quando eu falo muito nova, era desde os meus 10 anos de idade. Eu tinha que trabalhar. Ah, mas era um negócio da família, sim, mas eu não podia estar brincando. Eu não podia ir para casa de uma amiga. Não, eu tinha que estar trabalhando. Desde os 10 anos. Na época, eu achava que estava tudo bem. Óbvio que eu não gostava, mas tenho que fazer, não tinha escolha. Isso gerou o quê? Um senso de compromisso muito cedo, um senso de controle muito cedo. Eu tinha que ter uma responsabilidade lá dentro daquele comércio da minha mãe. Depois eu entendi o quê? Eu preciso estar no controle de tudo. Eu preciso saber de tudo, eu tenho que estar, sabe? Isso me trazia uma segurança. E por conta disso, eu mantive situações na minha vida onde só duraram na minha vida enquanto eu estava no controle. Enquanto eu estava ali segurando, enquanto eu estava ali prendendo. Só que ao mesmo tempo que eu segurava essas situações, eu tinha que ser forte. Então, para ser forte, inconscientemente, o que eu fazia? Comia. Comia, porque eu precisava ser forte, eu precisava ser forte. Conhece mulheres assim? Conhece alguém assim? Que precisam constantemente se sentir no controle. Só que concorda comigo que nem tudo está no nosso controle, que acontecem situações na nossa vida que fogem do nosso controle. E aí, quando essas situações acontecem, o que essa pessoa faz? Se desespera. Porque afinal, se eu não tô no controle, o que vai acontecer? Meu Deus, o mundo vai acabar. É esse tipo de pensamento que passa na mente de uma pessoa controladora. E o controlador é um dos sabotadores do emagrecimento. É um dos sabotadores. Existem vários, mas um deles é esse. O controlador é um sabotador do emagrecimento. Mas e aí, Bruna? E aí o que eu faço, né? A primeira coisa que a gente tem que entender é que o que não tem solução, solucionado está. O que eu não posso controlar, eu não posso mudar. Existem coisas na nossa vida que não vão ter solução. E aí a gente faz o quê? A gente aceita. A gente, se precisar, deixa aí. Sabe, já viu aquela pessoa que o chefe chama pra conversar e diz assim, ó, amanhã de manhã eu preciso conversar contigo, esteja às 8 horas no meu escritório. A pessoa vai pra casa, ela começa a imaginar tudo que pode acontecer. E na cabeça dela, no dia seguinte, ela vai ser demitida. Na cabeça dela, no dia seguinte, ela fez alguma coisa errada e o chefe dela vai demitir ela. E aí ela já começa a pensar que ela não vai ter dinheiro para pagar as contas e ela já começa a pensar em tudo que vai acontecer. E passa a noite em claro, não dorme bem, chega no outro dia mal no trabalho. Já viu uma situação assim? Já passou por algo parecido? E muitas vezes o que o chefe vai fazer é justamente o contrário, é promover, só que essa pessoa é tão ansiosa, ela pensa tanto negativo, pensa tanto no cenário catastrófico e como aquilo não tá no controle dela, porque afinal é uma atitude do que o chefe vai fazer, não é ela que tá controlando, mas sim é ele. Ela pensa no pior cenário. E aí quando ela chega no outro dia, muitas vezes ela é surpreendida. Percebe que a pessoa passou uma noite inteira sem dormir direito, à toa.
Tô dando um exemplo, mas existem tantos outros. Ou aquela mulher que briga com o marido e aí já começa a imaginar que ele vai sair, vai trair, vai fazer, vai acontecer, e nem é. Só que de tanto imaginar coisa ruim, de tanto imaginar, a gente começa a ter atitudes correspondentes com aquilo que a gente tá imaginando. Se eu fico achando que meu chefe não gosta de mim, se eu fico achando que alguém no meu trabalho pode me demitir, eu já começo a ficar com o pé atrás, eu já começo a não render da forma que eu renderia, eu já começo a agir de uma forma que uma hora realmente meu chefe vai olhar e vai me demitir. Só que tudo começa na mente. Como eu falei, o que não tem solução, o que não depende de mim, que eu não posso fazer nada para mudar, então já está solucionado. A gente aceita, a gente deixa aí, a gente... Aconteceu, ponto. Eu quero compartilhar com vocês algo que eu carrego comigo há mais ou menos uns 7 anos. Quando eu li esse versículo pela primeira vez, eu tenho compartilhado ele já várias vezes, inclusive nas minhas redes sociais, e ele fala muito sobre ansiedade, e ele diz assim, esse versículo tá lá em Filipenses, capítulo 4, versículo 6, ele diz assim, não andem ansiosos por coisa alguma, ou seja, por nada. Não andem ansiosos por nada, não fiquem com a mente no futuro por nada. Mas em tudo, pela oração e súplica e com ações de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. O que diz aqui? Aqui é Paulo escrevendo para uma cidade e ele diz, não andem ansiosos, não deixem que as preocupações da vida ocupem a mente e o coração de vocês. Ou seja, aquilo que não está no seu controle, entrega para Deus. Como? Com ações de graça. Ou seja, entregando para Ele e agradecendo por aquilo que você não pode controlar. Agradecendo. Ações de graça é agradecer. Agradecer pelo que você já tem. Agradecer por aquilo que vai vir. Sabe, quando a gente começa a agradecer, o pensamento catastrófico que eu falei para vocês no início, né, que é um dos sintomas da ansiedade, ele vai embora. Quando eu começo a olhar com um olhar favorável, esse pensamento negativo vai embora. Quando eu começo a agradecer antes de ver as coisas se manifestarem. E na sequência, Paulo continua. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, o que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. O que ele está dizendo? Cuidem do que vocês estão pensando. Pensem no que é bom, no que é nobre, no que é verdadeiro. A ansiedade, ela traz pensamentos negativos e catastróficos, ou seja, é verdadeiro? Muitas vezes não é. Eu falei lá no início que 90% das nossas preocupações, elas nem acontecem. Se eu ficar pensando no que nem vai acontecer, então peraí, nesse momento o que eu preciso fazer? Eu preciso pensar no que é verdadeiro. É real tudo isso que eu tô imaginando? Para se perguntar, é real? É algo que pode acontecer? Eu não sei, porque não depende de mim. Muitas vezes, né, como exemplo que eu dei do chefe que chama para conversar, depende de outra pessoa. Ou seja, não tá no meu controle. E eu ficar presa pensando nisso vai trazer o quê? Preocupação. Vai me fazer recorrer para o que está no meu controle. O que está no meu controle? Então eu vou comer. A pessoa começa a comer descontroladamente, porque aquilo está no controle dela. O chefe falou antes dela ir embora, ó, amanhã eu quero conversar com você. A pessoa chega em casa, quando ela vê, ela tá comendo, tá? Não dorme.
Percebe que uma coisa puxa a outra? Hoje eu li uma frase antes de entrar aqui, apareceu assim, ó, no meu Instagram, eu disse, vou ter que anotar porque é exatamente isso. Ela diz assim, o que não está no meu controle terá que ficar fora da minha mente. E é exatamente isso. O que eu não posso controlar não pode ocupar os meus pensamentos. Então o que eu faço? Eu foco no agora. Se algo surgiu, se uma situação aconteceu, a primeira pergunta que a gente deve se fazer é: existe algo que eu possa fazer agora para resolver isso? Se a resposta for sim, eu vou lá e eu faço. Se a resposta for não, eu simplesmente aceito. Existe uma filosofia, enfim, que a gente vê na psicanálise, que é a questão do deixar ir, é soltar, é entender que eu não preciso estar no controle o tempo todo, é entender que o que não está no meu controle não tem que ocupar a minha mente. E deixar ir, deixar as coisas acontecerem da forma que elas tiverem que acontecer. Certo? Eu não vou me estender mais muito aqui, afinal já foi um bom tempo. E a ideia não é ser longo, mas sim ser produtivo. Então, percebe nos teus dias momentos onde você tá pensando o pior cenário, que você tá pensando nas catástrofes, que você tá tentando controlar tudo, e percebe se realmente aquilo tá no seu controle ou não. Porque se você não pode controlar, se não tá no seu controle, não tem que ocupar a sua mente. Paulo escreveu para Filipenses: não andem ansiosos, não se preocupem com tudo o tempo todo. Mas se o que não tá no meu controle aí é algo que eu aprendo e eu aprendi, eu aplico na minha vida, se não tá no meu controle, então eu vou orar. É o que eu posso fazer. Eu entrego para Deus. Eu agradeço porque a solução vai vir dele. Eu passei há pouco tempo atrás por uma situação, eu recebi uma notícia, aquilo me deixou aflita. Eu pensei, o que eu vou fazer? Eu vou fazer o que tá no meu controle. O que tá no meu controle é fazer isso, isso e isso. E o que não tava, eu entreguei a Deus. Eu disse, Senhor, é só o Senhor que pode mudar essa situação. Resultado, eu descansei no meu coração, aquilo não ficou ocupando a minha mente. E as coisas se resolveram. Percebe? Mas se fosse antes, o que eu faria? Eu ia ficar comendo, desesperada, arrancando os cabelos, pensando, sem dormir. Vai resolver? Não vai. Não é isso que vai resolver o problema. Outra coisa, comer não vai resolver o problema. Não vai resolver aquilo que não está no seu controle. E muitas vezes a gente vai usando a comida como fuga. Porque justamente eu não posso controlar, então eu vou comer. Eu vou fugir disso, dessa situação, e eu vou recorrer à comida. Por isso que muitas pessoas durante a pandemia engordaram. Por isso que muitas pessoas durante a pandemia tiveram crises, porque queriam controlar algo que ninguém estava controlando, que não estava no controle de ninguém. Então a frase da nossa live de hoje, que eu quero que fique na sua mente, que fique gravada, que você leve para o seu dia, para a sua semana, para o seu ano é: o que eu não posso controlar não tem que ficar na minha mente. O que eu não posso controlar tem que ficar fora da minha mente. E o que eu posso, eu vou lá e faço. Combinado? Se vocês gostaram, eu vou deixar essa live salva no meu feed. Quem chegou no final vai poder assistir desde o início. E comenta lá: o que não tá no meu controle terá que ficar fora da minha mente. E hoje, durante o seu dia, começa a perceber se você não tá ocupando os teus pensamentos
justamente com situações que não estão no seu controle. Se você justamente já não está criando cenários pessimistas para algo que nem vai acontecer. Se você não está pensando demais e criando cenários na sua mente que não são reais. A nossa mente ela é poderosa, tanto para nos afastar do nosso objetivo como para nos aproximar. E a ansiedade ela nos afasta de tudo que a gente quer, porque ela vem associada ao medo, e o medo ele repele tudo que a gente quer. Então, começa a sondar. Eu falo sempre aqui para vocês, tudo começa na mente. Se você ficar criando um cenário pessimista o tempo todo, é isso que vai se manifestar na sua vida. Se você começar, assim como Paulo falou, apresentar a Deus e com ações de graças agradecer pelo que você já tem, pelas coisas que estão acontecendo na sua vida. E não é aquela gratidão, ai, gratidão. Não, é sentir, olhar para a sua vida e sentir lá dentro. Ser grata de verdade. Aí sim, aí esses pensamentos eles começam a ir embora. E você vai começar a ver um outro cenário se manifestar na sua vida. Você vai começar a ver que você não precisa estar no controle de tudo e que você não está no controle de tudo. E tá tudo bem. Certo? É isso então. Essa live vai ficar salva. Compartilha com mais mulheres, compartilha com outras pessoas, envia para quem você identifica que tem esses sintomas. Marca nos comentários, enfim, porque conhecimento bom é conhecimento compartilhado. Um beijo, fiquem com Deus, espero que tenha falado no meu coração pro seu. Até mais!